Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada a você que está com a gente, nos acompanhando. Hoje, um bate-papo muito legal, eu já te convido, venha fazer parte. Sabe por quê? A gente vai falar hoje sobre sociedade, sobre viver, conviver em sociedade. É um assunto completamente atual. Aliás, nunca saiu de moda esse assunto. A gente vai ter tanta coisa para conversar por aqui e com quem entende do assunto, que já está há muitos anos no mercado. Mas espera um pouquinho, Carol. Com que você vai conversar? Vida em sociedade, assunto do dia a dia, com uma síndica profissional. Só que ela não é só síndica profissional. Ela tem uma... Olha, ela é bióloga de formação. Ela já fez... Não vou falar. Eu vou deixar que a Lígia fale, que se apresente. Lígia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer conversar com você. Vamos começar do começo, então? Me conta um pouquinho sobre a sua formação. E a Lígia, gente, olha, para lidar com pessoas, para lidar com a sociedade, desde criança você já tinha essa vontade, esse dom, porque é um dom, né? Lidar com pessoas. Com certeza. Obrigada, Carol, pelo convite. Então, eu de fato acho que tenho um pouco dessa, assim, pipicada por esse bichinho de gostar de cuidar das pessoas, né? Acho que tem várias profissões que levam a isso. Eu comecei fazendo biologia, como você falou, mas eu também sou arquiteto e urbanista. Mas a maior parte agora, dos últimos anos, do meu trabalho tem sido dedicado à gestão da coletividade através do trabalho de sindicatura profissional. Então, eu já cuidei nos últimos 20 anos em mais de 80 condomínios na cidade. E realmente, depois de passar desse período de pandemia, eu acho que eu tive a minha pós-graduação. Porque realmente foi o grande desafio, eu acho que para todo mundo, porque de fato a gente experimentou o que é estar vivendo confinado dentro do ambiente que teoricamente é preparado para suprir todas as necessidades de um grupo, principalmente os condomínios comerciais fecharam, mas os residenciais, todo mundo foi para casa, então o condomínio residencial virou escola, virou local de trabalho, home office, enfim. E aí a gente teve histórias muito engraçadas e muito importantes para mim. Eu acho que a Lígia, acho que todo mundo, né, mas a profissional síndica Lígia é uma, antes da pandemia e depois da pandemia. Foram lições muito importantes. E com essa formação, bióloga, arquitetura, urbanismo, como que surgiu a vontade de se tornar síndica? Então, vamos lá. Eu acho que desde a época da faculdade, eu já tinha uma questão um pouco de gostar dessa questão da representatividade. Então, eu não era exatamente do centro acadêmico, mas eu participava dos movimentos. Eu estudava muito, eu não dava tempo de ficar no centro acadêmico da Unicamp. Mas nós fomos da época, uma época muito legal, que eu participei do movimento de expulsar os biônicos. O pessoal não lembra, mas a gente tinha aluno biônico, gente. Nós fomos da geração que estava terminando a ditadura militar, então a gente ainda tinha resquícios daquilo lá, né? Não vamos entrar nessa história, que acho que é meio espinhosa, mas eu participei desses movimentos, onde a gente expulsou definitivamente os alunos que ingressavam por força do militarismo na escola pública, sem a necessidade de passar pelo concurso, como todos nós tínhamos passado, né? Então, isso foi a primeira história. Depois eu comecei a cuidar de onde eu morava. Com 26 anos, eu acho que eu fui, primeira vez que eu fui subsíndica. Era um prédio residencial? Um prédio residencial. Foi logo depois do meu primeiro casamento. Foi bem legal, e eu exatamente me envolvi tentando auxiliar a decorar as áreas comuns, mas aí eu já fui me envolvendo porque a história das vagas de garagem, como organizava, e eu percebi que eu gostava daquilo, que me interessava verdadeiramente. Depois, quando eu vim para São Paulo, aí eu já estava com o meu segundo marido, e aí eu já pude me envolver também administrando as nossas, onde a gente tinha apartamento, casa de campo. E foi engraçado porque, nesse sentido, o que me levou a trabalhar com isso foi meu conhecimento técnico, porque eu tinha problemas reais. Eu tinha uma casa de campo que tinha uma gleba que estava inserida numa área de crime ambiental, e tinha que ser resolvido aqui.
Ou, no caso de São Paulo, a gente tinha um apartamento, a gente precisava transformar uma área numa quadra, fazer uma limpeza de fachada. Isso exige conhecimento técnico. Então, assim, eu acho que eram os primórdios do que a gente tem hoje como síndico profissional. Se bem que muitos vieram do ramo do direito, porque, claro, as pessoas moram juntas por 2 motivos, né? Elas estão dentro de uma instalação física comum, mas elas estão atreladas a uma propriedade que todo mundo é dono ao mesmo tempo. Então, essas 2 vertentes têm que ser coordenadas. Então, muitos síndicos são advogados e eu vim dessa outra área, que não é muito comum, mas que me ajuda. A profissão é regulamentada já? Não é nada. Existem algumas empresas que fazem cursos, que eu acho que é bem legal, principalmente para explicar um pouco sobre a administração, porque o condomínio tem CNPJ, mas não tem lucro. Então, é uma maneira diferente de você contabilizar as coisas, né? É um rateio de despesas antecipado, você faz uma previsão, enfim. Mas isso é o mais simples, tá? Eu falo que é mais fácil de ser dona do que uma padaria, parte administrativa. O difícil mesmo são as relações pessoais, porque aí você vê, não existe uma homogeneidade na escolha. E agora, então, os colegas arquitetos ainda fazem a pluralidade de tipos. Então, você tem apartamento pequeno, apartamento grande, apartamento que vai para Airbnb, loja, não sei o quê. Você tem tribos diferentes. E aí que é a coisa mais bacana que eu acho, que é você tentar realmente aplicar aquilo que a gente, no fundo, deveria gostar, né? Que é ter diversidade, viver a diversidade, dando igualdade de condições para todas as pessoas, né? Então, o pai do pet, o pai de criança, o idoso, o baladeiro, e outras coisas mais. E olha, e tem tudo a ver com esse novo... É um desafio que você vai enfrentar. A Lígia, gente, é pré-candidata a vereadora pelo MDB aqui em São Paulo. E aí, tem tudo a ver, né? Tem. Eu acho assim, foi engraçado, porque eu acho que um dia eu pedi isso pro Papai Noel, sabe? No fundo do meu coração, às vezes eu falava, puxa vida, a gente precisa devolver um pouco para a sociedade. E eu me sentia, nossa, maluco, vou falar, mas às vezes eu acho que eu conseguiria resolver algumas questões, porque eu só acho que é uma escala maior, mas o problema é o mesmo. Então eu tinha vontade, assim, de colaborar. Aí veio o convite, né? Eu fui convidada pela bancada das mulheres, do MDBistas, eu aceitei, achei que foi uma coisa assim, muito bacana, tranquila, muito diferente de tudo aquilo que eu pensei, porque é muito organizado, a gente tem todo um apoio, o partido tem propostas muito interessantes. Você nunca tinha tido contato com a política antes? Não. Só a política do condomínio, né? Isso. E no passado, quando eu tinha casa em Bragança, eu tentei me envolver em umas questões ambientais lá. Uhum. Mas eu era um pouco mais nova, acho que um pouco mais impetuosa, e por isso que exige que você tenha um pouco de tato para falar algumas coisas. Porque a gente não entende muito bem como ela funciona, no fundo, e ela assim, ela tem uma lógica, e acho que o respeito, a maneira como você consegue defender as suas ideias é muito importante. Naquele momento eu acho que eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha tantos anos de síndica profissional. Hoje eu acho que eu já estou um pouco mais preparada, e acho que é um momento importante, porque a cidade de São Paulo, né, precisa, eu acho que, de uma revitalização. E isso veio quando eu mudei para o centro. Porque eu não morava no centro, eu sempre fui da Zona Sul, no Brooklyn, morei... E hoje você mora no centro? Eu moro no centro, eu moro na República. E foi engraçado, porque a pessoa que me convidou lá, um colega meu, que eu gosto muito, ele falou, vem morar aqui no centro, vem para esse lugar, você vai adorar, tem tudo a ver com você. Mas distrito, com tantos problemas sociais, é perigoso, o que eu vou fazer aqui? Nossa, prédio cheio de problema, prédio tombado. E no final aconteceu que, por uma situação, a minha filha estava morando fora, e ia voltar, e eu estava morando num apartamento pequeno, e eu fui procurar um imóvel grande, e falei, por que não o centro?
E realmente aí eu comprei um imóvel lá e estou apaixonada. Hoje eu não me vejo morando em outro lugar. E parece que os imóveis antigamente tinham uma outra... Parece que a construção era mais bem feita. Eu sou leiga, viu, para falar a verdade, mas eu tenho essa impressão que as coisas duravam mais, né? Que a parede a gente não precisava ouvir o outro vizinho, não era de drywall, né? Então, na verdade, o pé direito já é muito mais alto, isso dá aquela imponência, todas as paredes são mais grossas, com outro material construtivo. Mas não tem outro prédio assinado por um arquiteto famoso. Eu moro do Prasip, sabe, um cara super, que é o mesmo arquiteto do Edifício Itália. Então, aquela região da República é um tratado de arquitetura, né? Então, isso já, eu falei, gente, eu estou andando no museu aberto o tempo todo. Aí você começa a entrar nos bares, escutar as histórias, olhar aquele garçomzinho de gravatinha que está lá há 40 anos, né? Do mesmo jeito. Conhecer as pessoas. Então você começa a entender que o centro de São Paulo é riquíssimo. Houve um movimento que em várias capitais mundiais acontecendo, que foi aquele empobrecimento, foi o crescimento para as periferias, desenvolvimento de outros polos de desenvolvimento econômico e social. Mas agora a gente vê em várias metrópoles que há um resgate disso. E a minha mudança para o centro tem a ver exatamente com eu me sentir participando desse novo modelo da cidade. A gente vê que o nosso governador está fazendo várias propostas para lá. Uma revitalização do centro, né? Claro. Eu acho que, inclusive, já começou, né? Sim. Já começou, a gente vê que está bem policiado, eles tentaram resolver aquela questão também da Cracolândia. Exato. Né? São questões, então, aí falando um pouco de política, o que eu acho? São questões muito complexas, esse é um ponto fundamental. A cidade de São Paulo hoje tem mais de 65 mil pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, então, assim, nunca teve, acho que dessa forma, é atroz, né, a gente vê a situação de pessoas doentes, pessoas que estão na rua não por doença, vício, mas por pobreza extrema, falta de emprego, tem tudo isso misturado. Tem gente que do interior que são lançados aqui, não sei como vem parar aqui, que você pergunta, você conversa com essas pessoas um pouquinho, eles não são de lá. Então, tem um universo para ser tratado. E eles fazem parte hoje da cidade de São Paulo. Essas pessoas não podem ser ignoradas. Então, a gente tem que dar um jeito de tratar, de acolher, de reinserir essas pessoas no nosso contexto social. São Paulo é uma cidade de oportunidades, com muitos trabalho, muita oportunidade de trabalho. Há de se ter uma maneira. Precisa ter vontade para pensar. Não estou dizendo que eu sei, mas eu tenho essa vontade de poder colaborar. Porque me dói ver aquelas pessoas. A gente acostuma, tá, Carol? Você começa a passar, você já cumprimenta, você já sabe que aquilo lá vai te pedir aquilo, você manda entregar um marmitex, sei lá o quê. Mas isso não é a solução dos problemas efetivamente, né? A gente tem que ter política social específica, inclusive porque são, como eu disse, vários tipos de situação, né? Então, bom, é isso. Né? E eu me lembrei também agora, tem tudo a ver, as pessoas acabam confundindo ali a sujeira do centro com as pessoas. É uma situação muito triste, né? E isso também a gente conversou aqui um pouquinho antes, que você tem uma preocupação com o meio ambiente, com questões sustentáveis, e é tão triste tudo isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui, uma das minhas propostas, então, eu chamo de zeladoria, porque a gente nos prédios, a gente tem que cuidar de tudo, são processos. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Eu tenho que ter um lugar para pôr o lixo, eu tenho uma hora para pôr o lixo, eu tenho que ter ar-condicionado adequadamente, eu tenho que ver se as pessoas estão jogando coisa no lugar errado, porque machuca. Eu tenho que ter o plano logístico para aquilo entrar, para aquilo sair, os funcionários. E o que eu vejo, por exemplo, no centro, é que às vezes a gente coloca os sacos num determinado horário, mas demora para passar a coleta. E aí o que acontece? Aquelas pessoas naquela situação de rua acabam abrindo, porque elas querem procurar coisas até para comer, mas coisas para vender. E não só no centro também, né? Em muitos pontos. Né? Exatamente, em vários pontos da cidade. Então, isso é um processo que exige uma logística complicada, que merece ser estudada. Porque eles rasgam aquilo, aí vira aquele monte de lixo e o que acontece? Aquele lixo vai para a boca de lobo. Se dá uma chuva, aquilo vai tudo e vai para onde? Vai parar nos nossos rios.
Então, assim, a questão dessa logística está totalmente conectada com a nossa questão de poluição dos nossos rios. Então, como que a gente vai coordenar esse tipo de coisa? São Paulo é uma cidade gigantesca, então o plano logístico dessa cidade é algo muito complexo. E acho que a gente avança muito, existem muitos avanços, mas existem pontos de melhoria. E eu acho que legal dessa rotatividade dos políticos, às vezes, eu acho que tem que trocar, mesmo como sistema, tem que trocar. Às vezes você tem que trocar as pessoas mesmo que estão no lugar, quando elas estão somente acomodadas, né? Porque se você tem um lugar que está dando certo, a gente vê grandes políticos que ficaram anos na Alemanha e nem queriam nem que ela saísse lá, né? Uma política que eu admiro muito lá. Enfim, mas acho que aqui a gente precisa de ideias novas maneiras de você enxergar um problema para ver se você consegue, né, colocar o ovo de pé. Então, não é tão simples. Mas não estou dizendo que eu sei, mas eu tenho exposição e tenho algumas ideias. Então, acho que precisa ter esse tipo de coordenação. A gente fala muito de áreas verdes. Anda na periferia de São Paulo, Carol. Você vê árvore na periferia? É difícil, né? É muito difícil. Quando você olha, às vezes, assim, pessoas, a gente fala nas favelas, né? Que é muito triste. Além de você, vamos dizer assim, a arquitetura daquilo não é adequada, você não tem serviço básico de água, esgoto, eletricidade, gato, sei lá o quê. Fora tudo isso, o lugar não é bonito, não é um lugar que é agradável, está longe da natureza, você não tem uma árvore Para você viver, né? Para você viver. Então, às vezes, você vê a simplicidade, a pobreza de campo, uma casinha simples, é muito mais aconchegante do que você tem no território urbano. Por quê? Exatamente porque ele é seco, aquele é árido, você não tem uma florzinha, e você não tem as árvores, você não tem os animais. Puxa vida, eu lá na Avenida São Luís, eu dou todo dia comida para minha 12 maritacas, não sei quanto. Mas de noite são os morceguinhos. Tem uma super fauna lá no centro de São Paulo. Por quê? Porque tem árvore. Ali mesmo, na Praça da República, ainda é um local preservado, né? A gente pode... Tem até um laguinho por ali, não é? Eu conheço bem ali. É bonito. Assim, a gente tem várias praças bonitas no centro, monumentos. São Paulo é espetacular. É que existe um trabalho a ser feito, principalmente política, para restauro do patrimônio histórico que é da ordem do privado. Por exemplo, a gente pode restaurar o Teatro Municipal, a Pinacoteca maravilhosa, tudo, Estação da Luz. Só que a gente tem um monte de prédio tombado, o Rio mesmo lá que a gente mora, e não foi restaurado ainda. Enfim, eu acho que precisa existir algum tipo de incentivo. Isso já existe, a gente sabe que existe. Mas precisamos melhorar, então, isso para que seja mais acessível e mais pessoas consigam deixar em ordem as fachadas. Porque muitas cidades que a gente viaja, vai para a Europa, tudo isso fala, puxa, existe política para aquilo, incentivo. E é muito legal você estar falando isso também, Lígia, porque tem muitas pessoas que falam, mas é a parte estética, é para ficar bonitinho, e não é bem assim, né? Envolve qualidade de vida. E mais do que isso, Carol, envolve o turismo. A gente sabe que grandes capitais do mundo são movidas pelo dinheiro do turismo. São Paulo precisa atrair. São Paulo tem potencial de ser um lugar de negócio, um lugar de eventos. A pessoa vem para eventos, depois ela quer ir num lugar bacana, bonito, ela não quer ser assaltada, ela quer ter segurança. Mas você vai pensar em quem é de fora e não quem está aqui. Não, gente, vem gente do interior para conhecer a capital do estado. Né? São Paulo é a cidade mais importante da América Latina. Então, puxa vida, um hub de negócios enorme. Lixo na rua, canteiro que às vezes as pessoas pisoteiam em algumas situações, enfim. Eu acho que, por mais que o nosso prefeito tenha feito e faz, a gente ainda tem uma questão educacional imensa para ser tratada. Imensa. E esse é um ponto que eu também acho legal de se retomar. Porque no passado se fez muita campanha para ensino universitário, que foi sensacional, as cotas, né, a ampliação de uma rede imensa de universidades privadas que
que dão acesso para as pessoas todas realmente chegar ao ensino superior. Mas o que a gente vê, às vezes, é o ensino básico de má qualidade. Então, será que as pessoas naquela tenra idade aprenderam direito a se comunicar, a falar um bom português? Até a conscientização, até os valores, né? Que vem aquela coisa que a gente brinca que vem de berço, né? Sim. Os antigos falavam muito isso, né? A educação que vem de... Não é só o que a gente aprende na escola, na universidade. E isso você já enxergou bastante também nos condomínios, né? Depois eu quero saber as histórias. Isso. Mas então, falando de educação, o que acontece? Com São Paulo é um lugar que as pessoas trabalham muito, então os pais trabalham. Então essa história de você... A educação do berço, às vezes não tem tanto tempo, a família está empenhada. E as coisas mudaram, né? Mudaram, e eu acho que a disponibilidade hoje, tempo é uma grande riqueza. Então, às vezes a mãezinha e o paizinho, eles têm que ralar pra caramba, trabalhar 12 horas por dia, fora as horas de deslocamento. Quando chega em casa, aí tem que preparar a refeição, cuidar da roupa, preparar. Eles não têm muito tempo. Eles estão dando um bom exemplo, né? De trabalho, de honestidade, mas às vezes... E às vezes não tem nem onde deixar, né? Também os filhos, os mais... os mais novos. E os mais humildes também não tem onde nem deixar, né? Creche, todas essas questões. Exato. Né? Creche é uma coisa interessante. Agora eu acho que não tem mais fila, o prefeito trabalhou nisso super legal, então tem vaga para toda criança agora de creche. Mas o problema é o horário da creche. Porque, por exemplo, você quer dar emprego para a mãe, mas como é que você faz? Ela vai sair no meio da tarde para poder voltar e pegar o filho na creche? Isso é muito importante. Isso é muito... Então, eu acho que, por exemplo, flexibilizar, já fizemos as creches de número de deficientes, agora nós vamos ter que ampliar o horário de atendimento, eventualmente. O horário meio flex, que a mãe possa deixar cedinho. Se o turno dela é às 7 da manhã... Tem que sair de casa às 4 da manhã, 5 da manhã. Essa criança por 6, até quando? Aí ela vai chegar em casa, puxa, mas a criança vai ficar tanto tempo lá, como é que faz? Mas então ela não trabalha? Qual é a solução que nós estamos dando para essas paulistanas, trabalhadoras, não é? Então, é muito comum, às vezes, você ver, principalmente as mulheres que trabalham nesse ramo de beleza, elas levam os filhos. Por que elas trabalham, às vezes, no ramo da beleza, manicure, cabeleireiro? O filhinho fica lá do lado, porque é um ambiente, geralmente de mulheres, né, que vão acolher, uma cuida e fica a criança lá. É o ideal? Não é o ideal, mas é o possível, né? Então, acho que a gente tem um papel aí de estudar, ver soluções, acolher essas pessoas e escutar, né, trazer essas oportunidades, né, para essas mulheres. Porque depois elas acabam ganhando menos, porque o turno delas é menor. Tem uma série de coisas que aí depois você fala, dá trabalho para mulher vai ficar grávida, depois tem um filho, leva filho na escola. Mas é verdade, né? Existem muitos pais hoje que também fazem isso, que é fantástico, isso mudou muito, né? Seria injusto a gente falar que não acontece. Mas se a gente parar para contar mesmo, eu acho que a maior parte ainda do piano que carrega são as mulheres. É verdade. Agora, voltando um pouquinho para o seu início lá, de síndica, né? Que eu quero saber as histórias. Todo mundo gosta de saber as histórias, do que acontece e tudo mais. Já deu, a gente tem que, para conviver, isso que a gente está falando, conviver em sociedade, né? Tem muita coisa que acontece dentro de condomínio, que a gente sabe que tem. Hoje a gente tem até os grupos de WhatsApp, né? Nossa, que aí, ali, tudo, as roupas sujas são lavadas ali. É um absurdo. Grupo de WhatsApp, eu falo uma coisa, gente, que devia ser psicanálise, devia ser obrigatório. Não, tem que fazer psicanálise, porque, gente, não é possível. O que a gente lidar com saúde mental. A saúde mental. Depois da pandemia. Então, gente, tem coisa que não pode se falar no grupo de WhatsApp. E as pessoas falam. E são pessoas, às vezes, que você nem espera. Você conhece, mas como é que aquela pessoa é divulgada? Você vai falando uma bobagem, né? Porque a pessoa fica enlouquecida, ela se sente talvez protegida, empoderada. Não sei. Tem um fenômeno social a ser estudado. E geralmente as pessoas falam no grupo, né? E aí não aparecem nem na assembleia para discutir, para colocar a pauta. Os dedos rápidos. Já. Nem vai. E nessa situação de convivência dentro do condomínio, que tem muito a ver
com a convivência que a gente está falando, né, na cidade. Enfim, você sabe que eu até peguei aqui uns dados. Você sabe que hoje, gente, o Brasil tem mais de 1 milhão de condomínios, para mais. Nossa. Para mais. Então, quer dizer, são cidades dentro das cidades. Cidades dentro da cidade. cidade. O que eu acho que acontece, Carol, isso tem a ver com o nosso senso de segurança. Antigamente, vamos voltar, a gente tinha os feudos, cidades eram muradas. A gente voltou a morar dentro de cidade murada. Só falta o fosso dos crocodilos em volta. Porque concertina, guarda armado, não é? Primeiro portão, o segundo portão. A gente está vivendo numa sociedade que acabou fazendo com que a gente se fechasse dentro desses muros. Que é o que você falou, esse muro gigantesco de condomínios. E para esse pessoal se sentir seguro lá dentro, quando eu vou sair, eu vou ser assaltado. Aí bota a piscina lá dentro, bota o supermercado lá dentro, aula de não sei o que, salão de Fica todo mundo ali preso. Aí surgiram os condomínios clube, que a pessoa não tem nem que sair de lá. Criança já nada, a mãe já faz a manicure, falta alguma coisa, ela busca. Então, a gente vê que existe essa tendência das pessoas, né, de ficarem, teoricamente, nos seus guetos. Mas não é bem assim. Porque, na verdade, não quer dizer que quem foi atraído por um empreendimento como aquele vai ter uma vida ou valores parecidos. É aí que vem os atritos. Pois é, as pessoas... E aí? Como é que você faz para organizar, para se manter calma dentro dessa situação? Para atender a todos os... Você é síndica do seu prédio? Eu sou, sempre sou. Eu sou. E aí o que acontece? A gente... a melhor maneira de você fazer isso é tentar se colocar no lugar do outro. O síndico ou político, vamos falar um pouco, tem que ser empático. Se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, você não é capaz de desenvolver um raciocínio para solucionar aquela situação. Então, eu converso muito com as pessoas. No momento dos condomínios, por exemplo, a pessoa que tem uma dor, ou a pessoa que é aquela que é problemática, é a que eu mais vou tentar ficar perto, dar no celular. E tem que ser disponível. Tem gente que me liga às 5 da manhã, tem gente que me liga de manhã, tem. Madrugada, as pessoas estão se tocando um pouco mais e elas não estão fazendo tanto isso. Mas muito cedo, as mensagens do WhatsApp, que a pessoa acordou, catou o telefone para começar a teclar, já não precisa ir agora, mas é direto. E assim, se eu estou acordada, eu de boa, eu respondo. Se eu já orei, já meditei, eu já estou centrada, eu já posso dar algo de bom, eu acho, né? Então aí eu começo a responder. E agora eu fico pensando aqui, como que vai ser vereadora, síndica, sim. mãe, né? Mãe, tudo isso. E muito mais, né? Nas suas atividades, como que vai organizar tudo isso? Então, a gente já tem um número fixo de condomínios que não faça disso, temos uma equipe que já trabalha e eu vou me dedicar, como eu já me dedico meio período para essas atividades, tá certo? Então tem as atividades que tem que ser dedicação integral, a minha profissão permite que eu dedique as minhas noites, as minhas tardes, então eu pretendo dividir, eu vou realmente dividir, vai ter que ter um pedaço que trabalha com objetivo específico e um outro pedaço que continua, e a minha equipe trabalhando no período normal, que já dá os atendimentos, né? Vai ser um desafio, mas eu entendo que, olha que interessante, hoje, tendo condomínios em várias regiões da cidade, Carol, eu sei a dor de alguns bairros, eu sei uma dor da Vila Madalena, sei uma dor do condomínio da Zona Leste, eu sei... Então, puxa, a gente sabe que em alguns lugares, às vezes falta um posto policial naquela região. Então, principalmente quando se fala de segurança, eu acho que vou poder, talvez, direcionar projetos para poder atender algumas situações que a gente já tem demanda. Eu falo que tem demanda porque eu, como síndica, as pessoas esperam que eu resolva problemas do lado de fora do muro. E eu falo, de lado de fora do muro, é o político ou é o cidadão comum?
como síndica, eu não tenho nenhum tipo de outorga para poder falar, não mando com tapar em buraco. Não, eu vou no portal 56, eu vou, como qualquer um. As pessoas gostam de terceirizar essas coisas, né? Eu entendo que o papel de um político nesse sentido é ouvir o que as pessoas querem. Eu acho que agora tem esse projeto Fala Aí, que é bem legal, que o prefeito está dando voz. Ele está indo fazendo encontros e ele escuta o que as pessoas querem para poder depois transformar aquilo em projetos, planos de governo. O meu trabalho, eu também estou escutando assim, grupos, alguns da periferia, alguns do centro, né, e da Zona Sul, mais, onde é mais a região que eu atuo, para poder entender o que é necessário, porque o que o vereador pode fazer e deve? Ele vai, primeiro, fiscalizar o trabalho do prefeito, o que o prefeito está fazendo, porque, puxa vida, se eu tenho uma certa, o secretário não está olhando, o secretário do Verde não está olhando tal coisa, em tal região da cidade. O vereador pode fazer esse tipo de fiscalização. E a gente pode propor projetos, o vereador está no poder legislativo. Somos nós que vamos propor novas regras. Regras que talvez possam trazer, então, uma qualidade melhor do ar, uma qualidade melhor da água, mais emprego, diferentes horários para atendimento das creches, e trazer desenvolvimento econômico, buscar parceria pública e privada. A gente sabe que no mundo inteiro isso está sendo feito. Gente, é um ganha-ganha. Às vezes o empresário, a empresa, sei lá, tem dinheiro para investir, por que ele vai investir no setor público, trazer bem para a nossa população? Eu acho que enquanto a gente tiver uma diferença social muito grande, não tiver inserção dessas pessoas dentro da malha de trabalho, nós vamos ter, assim, problemas de violência o tempo todo, porque é aquela luta das pessoas que não têm educação, né, passa fome, se coloque no lugar dela. Será que uma mãe, numa situação de extrema necessidade, o que ela é capaz de fazer para dar comida para o filho dela? Assim, claro, não estou defendendo a criminalidade, longe disso, mas eu acho que a gente precisa dar condições para as pessoas saírem daquele lugar que elas estão. E acho que a gente não está dando. E falando em violência, eu queria saber, você já presenciou algum episódio de violência dentro dos condomínios? Tem alguma história boa para contar? Temos várias, assim, vou contar duas rápidas. Uma, violência contra a mulher, que é uma coisa muito triste, e nós acolhemos a senhora esfaqueada dentro da nossa guarita blindada. Mas aí, eu fui do Rio, porque depois entrou todo mundo para dentro da guarita, com a mulher lá, ela não chegou a se machucar muito, Deus, mas aí ficava aquele homem correndo na área comum com aquela faca, gente. Foi uma confusão. A gente foi casal, marido e mulher. Eles brigaram, ele ameaçou ela com uma faca, ela acabou saindo, ela queria sair da casa dela, ela foi, aí ela acabou indo para dentro da guarita, que é blindada, e ele, de fato, não conseguia entrar naquilo. Aí a gente falou, misericórdia, agora temos um doido na área comum com uma faca. Ai, a gente tem que, claro, isso é caso de polícia, né? Mas esse é um caso grave. E eu falei, puxa, que bom que a guarita é blindada, que aquela porta, porque se ele estava tão enlouquecido que ele, se fosse uma portinha de alumínio, teria rompido. Então, serviu para, nesse caso, a guarita blindada. E como resolveram essa situação? Com a polícia. Aí chamou a polícia. Ah, sim, depois a gente deu maior apoio para essa senhora, para que ela pudesse, de fato, tomar providências, porque a gente sabe que muitas mulheres são vítimas de violência doméstica, e elas não dão parte do parceiro. E até a gente, às vezes, eu fico pensando, se você escuta alguma coisa, algum ruído estranho, será que você tem coragem de interferir numa situação dessa? Porque hoje em dia a gente tem medo, tem isso também, né? Claro, muito boa pergunta sua. Olha só, eu sou muito interpelada por pessoas, porque eu, como síndica, tenho obrigação de denunciar violência também, tem gênero. Inclusive contra animais, contra vulneráveis,
e também contra animais. Aí o que acontece? As pessoas falam, Lígia, acho que está acontecendo isso. A gente fica de olho e a gente observa, e é muito triste, porque se você começa a perceber, principalmente quando tem criança, eu chamo o conselho tutelar, eu já tive conselho tutelar envolvido em condomínio, nem fui eu que fiz a denúncia, foi o próprio vizinho, mas é desagradável, mas veja, é um papel que nós temos que cumprir, e acho que o problema é esse. O pessoal que gosta muito de grupo de WhatsApp, às vezes gosta de ser popular, de ficar bem, isso não é uma medida popular, mas é uma medida necessária. Então, acho que a gente fala de fazer política, sorrisos, promessas. O político tem que ter compromisso com a lei, com a regra, tem que cumprir e fazer cumprir. Senão a sociedade não sai do lugar, não é verdade? A gente, com muita permissividade, a gente não vai caminhar. Bom, essa é uma história. A outra é uma história meio horrorosa, até que eu comecei... A gente nem imagina, né? Ter essas histórias. Tem várias. Essa outra me dá até calor. Essa foi uma história que envolveu, assim, acho que dava até um filme, quase que de terror. O que acontecia é que a gente encontrava uns dejetos na área comum. Tinha aquele negócio caindo. Dejetos, assim, fezes. Aí no começo, o pessoal falava, mas tá voando um avestruz, o que tem isso aqui? Cachorro, não sei o quê. Aí a gente começou a perceber que aquilo, eu falei, gente, isso aqui é desumano, isso aqui não tem nada de cachorro, não tem nada. Aí foi aquela comoção e não sei o quê, e faz comunicado, coloca naquela mídia de elevador, papapá, nos grupos, aí, para isso já tinha, o grupo é bom, o grupo era bom, o pessoal punha lá, falava, absurdo essa história, falava, mas a pessoa não se deixava, Carol, daqui a pouco, pum, aquele troço de novo, aquele negócio de novo lá no meio, e assim, as pessoas cada vez mais revoltadas, um dia caiu na cabeça de uma criança, foi uma coisa muito chata, o pai foi enlouquecido de falar comigo, claro, né? Que eu tinha que tomar uma providência, deu polícia no condomínio, a gente tinha que tentar ir fazendo campanha em nada. Aí o que aconteceu é que o coletivo tem um poder maravilhoso, aí vários condôminos muito legais se juntaram a mim e nós fizemos então umas campanas, porque eram 2 torres, assim, então ficava o pessoal dessa torre com tudo apagado, com celulares, uma câmera espiã, pusemos tudo, câmera voltada. E uma noite nós pegamos a pessoa jogando mesmo, enfim, um casal, por fim, essas pessoas, a gente pegou quem era, de uma maneira, a pessoa até, no final, acabou se entregando, porque ela, quando aconteceu, e foi muito que triste, vergonha, né? Quando foi pego, a pessoa que pegou ficou meio enlouquecida com aquilo lá e devolveu para ele as fezes, porque descobriu do apartamento que era. E olha que cara de pau. O cara veio, me ligou depois, no dia seguinte. Como é que pode, né? Olha, fizeram isso aqui comigo. E eu perguntei, mas não são suas, esses projetos de seus? Aí essa pessoa mudou, a gente lutou severamente, teve todas as penalidades. O condomínio optou por não tomar medidas judiciais contra essa pessoa, mas o melhor foi feito, que essas pessoas não estavam... Você acha que você tem problema no seu condomínio? Não, nem um pouquinho. A gente imagina que o nosso é o pior, né? Que a gente está morando agora é o que tem mais problemas. Não, é criança, aí você tem baladeiro, enfim, gente que bebe, C7. São os personagens do... E tem muito, se a gente for ver, né, tem muito a ver com o que você vai lidar também, né? Cidade, total, assim... É um paralelo ali, né, muito... Veja, o meu papel... Eu acho que é mais lidar com pessoas do que outra coisa, né? O meu papel como síndica não me compete, por exemplo, aquela pessoa que cometeu esse delito que eu comentei aí, justamente ela precisa de tratamento. Claro, sem dúvida. Não vai competir, o síndico não vai além disso. Eu acho que como gestor público, não. Uhum. Você tem de pensar já no tratamento daquilo, porque senão você não vai desenvolver uma sociedade acolhedora. Então você tem que tratar o problema. Então
pessoas tendo comportamento inadequado numa região, que afetam a boa convivência. A gente vai ter de eliminar o problema daquele local, mas dar um acolhimento àquelas pessoas que às vezes estão ali por não ter outra opção. Eu acho muito interessante o seu raciocínio, porque é justamente isso, você vem dali da raiz do problema, e você acompanha, então quer dizer, passa por tudo isso que você falou, né? Passa pela preocupação com o meio ambiente, com a pessoa, e com a família, e com todo, quer dizer, então essa Não adianta ser truculento, né, Carol? Não adianta ser truculento, vamos, desculpa. Mas você nunca perdeu a paciência, Lígia? Eu perco a paciência, eu perco de vez em quando. Hoje mesmo teve uma que eu dei uma resposta, que eu falei, putz, já dei. Porque não dá, a pessoa testa os seus limites no momento que, às vezes, eu dei uma resposta, mas assim, sempre educada, mas eu sou, por exemplo, a pessoa assumiu, geralmente eu falo, esse não é o meu papel. Isso que a senhora está esperando, não sou eu que vou fazer, entendeu? Então eu vou até aqui, daqui para cá. Mas eu pago o seu salário. Então tudo bem, como também, como vereadora, eu vou escutar também, se eu for vereadora, aí eu pago, todo mundo vai pagar o meu salário, né? A gente paga. É fácil falar isso também, mas né? Todo mundo paga, eu acho que realmente é um servidor público, né? Todo mundo paga o salário, você tem que se colocar nessa posição, você está a serviço do público, tá certo? Mas existem maneiras de você tratar, tanto é que o prefeito da cidade, o governador, o nosso presidente, a gente tem que tratá-los com respeito e consideração. A gente pode não concordar, mas, enfim, eu sou totalmente contrária a esse tipo de manifestação que não seja pacífica. Acho que a Avenida Paulista hoje é um exemplo do que a gente tem das manifestações populares de todos os tipos. Acho isso fantástico. A gente acompanha muito, eu participo de algumas. Acho que é um ambiente seguro e acho que a democracia é feito disso. Tem que expressar, escutar, dar espaço para as pessoas falarem e depois tem de ir na urna e votar de forma inteligente, né? Não pode votar porque fazer gracinha. E pode cobrar depois, que as pessoas também esquecem. E também tem muito isso, né? O vereador, deputado, as pessoas esquecem em quem escolheu, né? Em quem votou, né? Esquece. Passaram as eleições, se a gente fizer uma pergunta aqui na sala, muita gente não vai lembrar em quem votou para vereador nas eleições passadas, não, né? Tem que ir lá cobrar. A dona fulana, se ela não fez progresso, se ela não fez pedir meu voto, se ela não fez não sei o quê. Não, eu acho que a gente tem de cobrar o comprometimento. Às vezes, não é possível, né? São só 4 anos. 4 anos eles passam assim. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Sim, um projeto, um plano de governo. Mas, de toda forma, é importante que as pessoas lembrem das promessas que o político tem para cobrar depois. Isso é fundamental. Resultado, né? Então, tem que entregar o resultado. Funciona isso, né? Mas, assim, eu acho que, voltando a falar um pouquinho das tribos, acho interessantíssimo a gente sair, às vezes, um pouco do foco das pessoas e voltar um pouco do foco do ambiente. Por quê? Porque o ambiente influencia demais a capacidade do ser humano de se associar, de ficar mais calmo, de mitigar conflitos. Digo isso porque se você faz, às vezes, uma reunião numa área ajardinada do seu condomínio, o resultado da reunião é outro. Vai fazer uma sala fechada com aquela luz branca, todo mundo passando calor, sem água, as pessoas reagem de forma diferente. Então, o meio ambiente, ele tem total efeito na maneira como as pessoas convivem. Então, precisa arborizar a rua, sim. Não é só, tem o fator de melhoria do ar, tem todos os fatores. Mas nós temos de pensar que a cidade tem que ser cada vez mais verdes. Não tem um movimento na pandemia que as pessoas foram para o interior de São Paulo, enorme. Por quê? Litoral, interior. Porque é bonito, porque tem a brisa, porque não sei o quê. Claro. Então, não é que... Eu quero até aproveitar que você está falando isso, Lígia, sobre uma pauta que vai ser uma pauta sua, enfim, sobre os objetivos, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que são propostos pela ONU, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. O que
interessante assim, a ONU tem não vou contar toda a história, mas a ONU desenvolveu uma agenda que a gente chama de Agenda 2030, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que a gente espera ter alcançado ou melhorado em alguns aspectos até o ano de 2030. E, assim, esses projetos, esses objetivos são traçados para o planeta, mundialmente, para a nossa nação, para o nosso estado e para a nossa cidade. Quando a gente conversa, e eu fiz um curso maravilhoso, aliás, existe uma universidade aqui dentro do Parque de Ibirapuera, a Uma Paz, no meio daquelas árvores, que tem uma discussão ambientalista maravilhosa, e muito paulistano não conhece. Eu fiz recentemente um curso, aliás, sobre isso. Eu mesma nunca nem tinha ouvido falar. Do lado do Manequim Lopes, de planta. Maravilhoso, vale a pena. Tem vários cursos maravilhosos, pessoas estudiosas e realmente envolvidas com as questões ambientais, né? E lá a gente discutiu, debateu um grupo que nós criamos lá nos discursos, e a gente estava falando sobre isso. Por que os projetos da nossa cidade não poderiam ser embasados exatamente nesses princípios? E quais seriam eles? Na verdade, são 17, não vou falar todos agora aqui, mas você trata de aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, você vai falar, mas como assim? Se você falar, grosso modo, você vai falar do que é o meio ambiente? As áreas verdes, a água, a qualidade do nosso ar. Quando você fala de questões sociais, você vai falar de não ter fome, né? Ter acesso a saneamento básico, emprego, educação de qualidade, igualdade em relação a gênero, que a gente sabe que ainda não tem. Mobilidade urbana. É justo uma pessoa andar 3 horas de transporte público para chegar do trabalho e 3 horas para voltar de pé? O metrô aqui é maravilhoso, mas isso não volta. A nossa malha do metrô ainda é pequena, né? Não é nem um problema municipal. E mesmo assim, também, em muitos lugares do mundo, no horário de pico, também enfrentam as mesmas dificuldades, porque a gente tem essa mania de olhar para fora. Né? Mas fora também, no horário de pico, as pessoas enfrentam as mesmas dificuldades, né? Não é uma questão só. Não é, exatamente. Cidade, Por isso que a mobilidade urbana é um aspecto que você... Então, se você consegue, Carol, criar desenvolvimentos onde a pessoa pode trabalhar ou estudar mais localmente, você diminui os grandes trajetos. Claro que sempre vão existir. Mas se você consegue criar esse tipo de divisão da cidade, a qualidade da vida é melhor, né? Nesse sentido. E agora, por exemplo, eu estava falando, recentemente teve aquela travessia, né, da represa Billings, daquele cantinho do céu. Não sei se você viu, agora tem isso, olha que louco, você integra, a pessoa tem uma hora que pega uma balsa, entende? Então pega o metrô, pega o ônibus, pega a balsa, porque São Paulo é uma cidade, puxa vida, gigantesca, qual a nossa extensão? Então, você poder... Eu fico imaginando que um dia a gente podia ter isso no Tietê e no Pinheiros. Por que não? Aliás, o meu trabalho de graduação foi a criação do porto. Agora que eu lembrei, é verdade. Um porto fluvial aqui para São Paulo. Imagina que delícia. A gente ia ser muito... Será que a gente vai conseguir isso, Lídia? Então, olha, eu acho que tem tudo a ver. Já foi tanta coisa bacana feita. Você já tem toda aquela orla plantada, as capivaras lá. Então, a ciclofaixa lá. Eu acho que sim. É o que eu falo, melhoria constante, né? E você acha que as pessoas... pioraram depois da pandemia? Eu acho que a pandemia foi um agente catalisador de muita coisa. Então, como as pessoas tiveram que conviver muito, enfim, muita gente sozinha e gente com a família. E eu me lembro que todo mundo falava, não, depois dessa pandemia as pessoas vão melhorar, tudo vai mudar, a gente vai resolver tudo. E não foi bem isso que não é bem isso que a gente enxerga, né? Não foi. Eu acho que tem essas teorias aí
darwinistas, né, a gente fala que o isolamento faz a especiação. Então, quando você isola, você cria uma espécie diferente. Surgiu cada bicho diferente. Porque tem gente que ficou neurótica, tem gente que sai agora com álcool gel, tem gente que definitivamente se tocou que não gosta de interagir, não sai. Eu tenho ainda pessoas que não saíram dos apartamentos. Ainda, tem gente que não precisa, tem o iFood, o iTudo, a pessoa não sai. E o Airbnb? Entrando nesse assunto também. Bom, o Airbnb é uma outra maluquice. Então, o Airbnb, eu acho que é um fenômeno mundial, super legal, né? Eu já fiquei em Airbnb fora, muitos anos atrás, é uma experiência de você estar na casa de uma outra pessoa, tem todo um experimento, saber como vir, mas pra gente dá muito problema, porque você introduz, então, um outro tipo de público, que chega de madrugada, arrastando mala, às vezes... E a gente tem que avisar, como é que é? Se eu quiser pegar um imóvel meu, como funciona tudo? Hoje, enfim, para você poder locar para Airbnb, a convenção do seu condomínio tem que permitir, explicitamente hoje. A decisão é essa. E hoje já tem, então, prédios que já são planejados para poder ter isso. Então, você já contrata uma concierge que já fala outras línguas, é todo o ambiente preparado, o tipo de vaga. Porque você imagina, se aluga o seu apartamento, a vaga é rotativa, ele vai para onde? Ele deixa a chave, alguém vai subir, vai levar, a sua vaga é aquela. Eu não tenho uma recepção que faça isso. Mas tem muita gente que faz, né? Tem. Sem avisar. Sem avisar. Aí dá confusão, incomoda os vizinhos. Aí aquele apartamentinho desse tamanho, com 8 pessoas. Às vezes olha como não é justo isso. O consumo de água, gás, em alguns imóveis mais antigos, não era individualizado. Então, aquela noite que 8 banhos, olha o consumo. E todo mundo está pagando, os vizinhos estão pagando por aquele uso. Aí vai todo mundo para academia, aí vai todo mundo para piscina. E a criancinha que está lá, daqui a pouco chega aquela galera. Sabe? Às vezes com bebida, não pode, nem com copo de plano, não pode. Isso aqui não é um hotel, não é um resort. Mas lembre-se, os condomínios clubes têm aquela estrutura bonita, piscina maravilhosa, parque aquático, então atrai. A pessoa acha que ela está no hotel, mas ela não está no hotel, ela está na casa de um outro, que é daquela forma. Ela se preocupou em saber as regras? Quem alugou também se preocupou em explicar? Eu, particularmente, não gosto desses condomínios. Eu acho que são muita gente. Eu às vezes falo pro meu marido, você já imaginou uma reunião com esse... Eu olho algumas torres ali e cada vez maiores, né? Sim. E como que você vê o futuro da cidade de São Paulo, dos condomínios, legal, das pessoas, inclusive até com a inteligência artificial? Que legal. É muito legal a sua pergunta. Eu vejo as cidades, eu acho que os muros vão cair. E a gente vê muitos projetos, não sei se você conhece o Kinoplex, lá onde era a antiga fábrica da Copenhague, em Itaim, na Bandeira Paulista. É um cinema, não é? Isso, mas é o complexo. É um complexo. Isso, que a gente chama, que tem o cinema, mas tem uma torre residencial, tem uma torre comercial, tem uma torre... E você passa o tecido urbano feliz, isso daí. A gente tem vários projetos antigos da cidade de São Paulo, com os pilotis, que você tinha lojas embaixo, você passava, galerias. Quando você faz isso, você fala, nossa, eu pego o elevador, o próprio Copan, coisa maravilhosa, eu moro lá do lado, tem as lojas, tem as portariazinhas, não tem muro, Copan não tem muro, não tem. Porque você tem a portaria, mas por que você não tem a violência, o medo? Quando você põe um muro, se concorda que você isola, você não tem nada. E quando você tem as pessoas, você tem os olhos das pessoas. Você vai passando lá, eu nunca cumprimentei tanta gente no ano, agora conheço todo mundo, conheço o cara da parece banca. Interior. A gente Você conhece todo mundo, você está acostumado, até conhece as pessoas de situação de rua, você já cumprimenta, porque são os mesmos. Então, é interessante porque isso cria, de fato, uma vigilância e um acompanhamento. E isso gera segurança também. Então, vai ficar tudo sem muro.
Ué, se a gente tiver muro, se a gente puder permear, se a gente tiver uma segurança social que garanta que as pessoas tenham acesso a coisas materiais ou a coisas básicas, você não vai ter tanto aquela questão do furto, né? É o que eu imagino. E uma outra coisa, tentando ir fora da cidade, eu acho que os muros vão cair para a gente ter esse tecido urbano mais permeável e nós vamos ter que inserir cada vez mais verde. Eu acho que essa história do asfalto tem que acabar. Nós temos que, a gente vê grandes, nós tem que ler Berlim, ver o que estão fazendo, trocando pavimento impermeável por piso drenante, plantando, fazendo horta e deixando mato crescer. Berlim está deixando mato para quê? Para atrair abelhas, que aqueles matinhos dão umas florzinhas que atraem os insetos que polinizam. E aí você fala, que se a polinizar precisa, a gente não vai ter mel, a gente não vai ter fruta de qualidade. A vida muda se você não tem esses pequenos insetos. Então, você tem que trazer, você quer trazer inseto? Tem todos que trazer praga urbana. Você trazer inseto. Agora, gente, outra história. Esse termo que tem aqui, dedetização, não existe. Aliás, esse produto não pode mais ser usado. O DDT é proibido. Uhum. Mas a gente usa o termo. Você mora em prédio, dedetização das áreas comuns. Não é dedetização. Você está fazendo, vai controlar, você vai fazer um controle de pragas. Uhum. E com venenos específicos. Porque se você usar um veneno específico, você vai matar abelha, você vai matar joaninha, você vai matar colibri, um monte de bichinhos, de insetos que estão a serviço nosso, da natureza. Aí tem aquela história do desequilíbrio, né? Se você vai matando esse, aí você vai ter outras pragas. Eu não quero citar ninguém, né? Mas São Paulo está tendo infestação, né, de escorpiões. Isso é... Então, está tendo. Aí tem gente que acha que a solução é abrir bueiro e jogar isso. Não é isso. Você tem que contratar gente que entenda, você tem que ir no ciclo biológico. E isso está acontecendo também justamente pela falta, né, da qualidade do ambiente, Claro. essa infestação, né, de coisas que nunca, de situações que nunca aconteciam, né, Lígia? Sim. A secura do ar e tal, mas é aquele ciclo que a gente sabe, não tem árvore, não evapora, não vai pro rio, né? Agora, as nossas árvores. Puxa vida, eu fico tão chateada, eu não sou maluca de abraçar árvore, mas eu noto as árvores. E acho que elas fazem parte do acervo da nossa cidade. Uhum. Eu fico muito triste quando passa o verão e você tem aqueles... aqui em Campo Belo cai um monte de árvore, por causa das tempestades de verão. E elas caem porque elas perdem a ancoragem. Não estou criticando ninguém, mas vamos lá. Tem até uma foto, né, que a gente viu aqui, depois, se o Hélio puder colocar a foto para mostrar, né, que a raiz fica ali, que você trouxe essa... Então, como é que aquela árvore não vai cair? Primeiro que cimentaram até o pé dela. Não trataram o pin de solo. Então, as raízes estão todas carcomidas do pepino. Então, imagina só. Ela está com aquele tronco amarrado que não entra água, outra coitadinha. As raízes têm que procurar água em tudo que é lugar, levantam todas as calçadas. Porque já não são espécies adequadas, aliás, para estar no paisagismo urbano. Mas isso é uma outra história. Já que ela está lá, vamos manter aquela árvore. Tem mais raiz que ela tem. Mas fica cimentada. Depois, comeu a raiz. Perde o apoio. Depois vem uma concessionária, que eu não quero dizer o nome, faz uma poda que deixa aquela árvore torta. Uhum. Num pé de vento, o peso dela é muito grande, desequilibra. Já está todo o tecido comprometido pelos cupins, fratura, cai e a gente perde uma árvore que demorou 100 anos para crescer. Não é verdade? E geralmente sabe o que as pessoas fazem? Cimenta rapidinho, aquilo lá e resolveu. Acha que teve uma... Não, porque depois, e outra, né? Quero fazer uma garagem aqui. Bom, graças a Deus, essa nova geração que vem aí não é defensora dos veículos. A maior parte da galerinha nova aí gosta de andar de transporte coletivo, de Uber, que acho super bacana.
porque você também consegue diminuir um pouco a quantidade de veículos na nossa cidade, né? Enfim, essa história das árvores me preocupa. Acho que não há existem secretarias, existem profissionais, mas eu não vejo um projeto integrado que cuide da praga, da poda, a interação com as concessionárias, assim, falta, eu sei que existe cadastramento, existe fiscal que realmente pega no pé e com razão, que senão o pessoal corta tudo, mas precisa de um projeto muito mais parrudo para poder levar isso adiante e ir expandindo. A gente tem o passeio legal, também uma cartinha da prefeitura que fala para você deixar em uma área que você pedestre pode passar, mas tem aquela área de graminha que ninguém gosta, às vezes, vou descer do carro, vai sujar o meu sapato. Tem gente que planta coisa também, que depois ele consegue abrir a porta, quer dizer, nós estamos aprendendo, gente, né? É ruim. Aí fala, eu não gosto daqueles bloquetes, fica tudo mal assentado. Tem que ficar mal assentado. Às vezes eu vejo que fica direitinho, mas de novo vem a concessionária lá, de gás, de eletricidade, as de cabeamento. E outras de cabeamento, eles terceirizam, quarteirizam. Será que aquela pessoa que está lá cavando aqueles buracos, ela tem ideia que ela está mexendo no pavimento? Eu vejo lá nas calçadas do centro, a gente tem mosaico português lá, canarinho. Então, eu acho que falta um pouquinho desse capricho dessa zeladoria. Aí você fala para mim, Lígia, mas a gente tem gente passando de rua. Você vai olhar para a calçada? Eu acho que a gente tem que olhar para tudo. Porque se a gente não olhar para a nossa estrutura e para a nossa história, o ciclo não fecha. Lembra que eu falei? Tem que atrair investimento, a gente precisa atrair movimento, tudo. Então, precisa... Eu sei que o cobertor é curto, mas a gente tem que tentar distribuir em vários pilares para poder fazer com que a municipalidade caminhe e São Paulo seja uma cidade que eu imagino não vai ser em 2030, mas um pouco mais para frente na cidade verde. Lígia, e para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, porque olha, se deixasse a gente ficava aqui até mais uma hora, né? Mas me conta as suas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer também os seus projetos, o que você pensa para a cidade. Ah, claro. A gente vai estar, eu vou estar me reunindo com algumas pessoas em encontros para que a gente possa debater. Eu vou me basear realmente nos debates nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eu vou fazer mesas de debate sobre isso. Vou estar escutando a população, indo, então, em diferentes locais para tentar escutar a demanda deles e poder representá-los, escutar para criar projeto, para poder depois, se as pessoas gostarem da minha boa vontade e das minhas ideias, se elas votarem, essas pessoas têm que depois cobrar. A senhora veio aqui e falou, então eu vou fazer passear, andar muito pela cidade. Aliás, eu acho, como vereadora, eu espero ser eleita, poder fazer mais ainda disso, conhecer mais. A cidade é imensa, tem muita coisa para ver, para poder você entender e saber para onde direcionar recursos, ideias, projetos, né? E a dona Lígia também tem um Instagram, né? Falando disso, tem o Instagram. A rede social vai ser o Instagram, Dona Lígia Vereadora, né? A gente vai estar pondo os conteúdos e outros canais aí, a gente respeitando sempre as regras aí que a gente tem da campanha eleitoral, que são bem rígidas. E tá certo, né? Para que ninguém que é grande comunicador se privilegie, talvez, de uma campanha. Então, existem várias restrições aí que a gente vai ter que seguir, mas realmente vai ter rede social, vai ter essas transmissões aí para poder a gente estar divulgando o trabalho. E a campanha, de fato, começa quando? Começa em dia 15 de agosto. Uhum. E vai ter, então, são 2 meses, né, até, acho que, sei se é 14, 15 de outubro também, que termina, 12, agora não me lembro direito, tem esse período. A gente tem toda uma equipe que eu sou muito grata, que está me preparando.
o diretório da mulher, do MD Vista, também ensina muita coisa para nós, nos tem. Está sendo uma jornada de aprendizado que eu estou gostando, estou escutando os colegas, vendo as outras candidatas de outros partidos, e espero que a bancada feminina cresça agora um pouco, porque eu acho que a gente precisa de mulheres no governo. A mulher faz melhor? Não faz melhor, não faz pior, mas eu acho que daqui a pouco eu espero não estar precisando estar com esse diálogo, porque vai ser natural, a pessoa vai estar lá independente de raça, sexo, religião, mas hoje a gente ainda tem essas diferenças, e por esse motivo a gente precisa, de fato, tentar fazer inserção de minorias raciais, gênero, para poder então dar uma diversidade de ideias, de representação, e eu acho que repetir também um pouco mais o que é a nossa cidade, que é formada num monte de imigrante, num monte de gente diferente, né? São Paulo é diversidade, São Paulo é isso então, gente. Lígia, eu quero muito te agradecer, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade e boa sorte! Você, boa Carol, sorte, sucesso! Muito obrigada. E até a próxima, né? Muito obrigada. Obrigada.